Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória A, B, C, D, E, F, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base que contém o ponto F, conforme a figura. A projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória ABCDEF, descrita pelo personagem essa é uma questão sobre projeção ortogonal, ou seja, nós temos que identificar qual que é a visão que nós vamos ter olhando a partir de um determinado ponto. O enunciado que é a projeção ortogonal sobre o plano da base. Vamos traduzir isso para o português. Isso significa que, como o plano da base é isto aqui, lembre, como eu estou falando de base, base é o básico, o que vem embaixo. Então, a base é o plano que está aqui embaixo. Veja que esse plano que está aqui embaixo, eu quero a visão dele. Então, vai ser a visão se eu estivesse olhando daqui. Ou seja, se eu estivesse com o olho aqui, olhando daqui para cá. Assim, veja aqui. O ponto A, ele está aqui, então ele vai ficar sempre nesse pedaço aqui quando eu fizer a projeção. Isso ocorre em todas as alternativas. Do mesmo modo, o ponto F, ele vai estar aqui. Então, veja que ele vai estar no meio desse quadriculado aqui, em todas elas, o ponto F está no meio. Vamos, então, ver os pontos intermediários. Veja que o B e o C estão nesse plano desse lado aqui. Então, o B e o C estão aqui, nesse plano aqui. Então, eles estão nesse lado aqui. Agora, veja aqui. O ponto B, ele deslocou aqui para cá, ele deslocou um pedaço aqui. Portanto, ele vai deslocar aqui um pedaço. Isso ocorre em todas as alternativas. Só que o ponto C, quando eu olhar daqui para cá, o ponto C vai estar em cima do B, tá vendo? Então, aqui do B para o C, não vai aparecer o caminho que foi dado aqui. Agora, do C para o D, veja que o D, ele está bem aqui no meio. Como ele está no meio aqui, ele vai aparecer aqui no meio também, ó, na segunda linha. Então, o ponto D está aqui. Dentre essas alternativas, a A já não tem o D aqui no meio, então a A está errada. Também, esta linha vai ser contínua, então não pode ser a D também, porque aqui a linha não vai ser contínua, ela está descendo, e como o B está sobreposto ao C, isso aqui não vai ser possível ver daqui. Então, a D também está errada. E, de novo, como o D aparece aqui no meio, ele tem que aparecer aqui no meio. Então, essa linha aqui tem que ir daqui para o meio aqui. Então, essa E também não pode ser. Ficamos entre a B e a C. Veja aqui, do ponto D para o ponto E, esses pontos, o D e o E estão ambos no mesmo plano aqui. Então, quando eu olho daqui para cá, eles vão estar sempre nesse canto. Portanto, o ponto E vai estar aqui e o ponto F, que é o final, está aqui no meio. Logo, a resposta correta é o desenho da projeção indicada na alternativa C.